Olá, belíssimas! Sejam todas bem-vindas. Ai, a Machaiada também, sejam todos bem-vindos. Se aconchegue aí no teu cantinho e vamos compartilhar mais um pouquinho da Palavra de Deus dentro do mês de março, que nós estamos falando sobre a questão, né? Dia Internacional da Mulher e sobre conquistas, sobre desafios que nós temos vencido e que nós precisamos ainda de vencer. E eu separei hoje um versículo do livro de Isaías. Eu quero te convidar a ler. Depois aí, né, em casa, quando você terminar de ver o vídeo, você já aproveita aí com a Bíblia e leia o capítulo 54 do livro de Isaías, do versículo 1 ao versículo 17. E eu quero compartilhar o versículo 1 com vocês. E antes mesmo de ler o versículo, no final tem uma fala do próprio Deus que parece meio estranho, parece que está desmerecendo ou, né, não dando tanta importância para a questão da mulher casada. Não é nada disso, o sentido é outro. Então vamos ao versículo? Isaías 54, versículo 1 diz o seguinte: Canta alegremente, ó estéril, que não deste luz, exulta com alegria, canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Bom, é interessante aqui que Deus ele usou para falar com a nação, com o povo, a figura de mulher. E ele usou exatamente a figura da mulher bloqueada por uma cultura, por uma realidade da época, né? Então ele fala porque para uma mulher na época que ela não chegasse de repente numa certa idade, ela não fosse casada, ou se ela estivesse numa posição já de viuvez, se ela já fosse casada há algum tempo, eu tivesse envelhecido e não conseguiu gerar filho, não era uma coisa muito bem vista, né? Nunca se via, até hoje, gente, infelizmente, quando uma mulher, depois de um tempo, tentativa de engravidar e ela não consegue, a primeira coisa que todo mundo pensa é que o problema é com a mulher. É ela que tem que procurar um médico, é ela que tem que fazer exame, e muitas das vezes nem é. Às vezes a mulher normal, o homem é que tem algum problema, tem alguma esterilidade que não sabe, mas, né, o macho é perfeito, ele não tem falha, ainda mais tratando dessa área. Então a primeira coisa, a culpa é da mulher. Já ouvi casos de mulheres que tinham esse problema, mas que fazia todos os tratamentos e não dava nada que pudesse justificar o fato de não engravidar, mas o marido não aceitava de forma nenhuma de fazer, porque na cabeça dele, de jeito nenhum, ele teria algum problema. Então é muito interessante que quando nós olhamos esse texto aqui, Deus está falando, no caso para a nação que estava numa situação assim, mas trazendo isso hoje para nós mulheres, para muitas coisas que nós vivemos, é como se Deus estivesse dizendo assim, por que você está aí abatida, você está infeliz, você não está se sentindo realizada, você está depressiva, deprimida, né? Ou porque você está se sentindo culpada por viver algumas situações. Canta alegremente, porque quando a gente começa a trabalhar em prol de viver coisas que estão nos tolindo, porque quando começa o versículo que diz assim, chama de estéril. A esterilidade, muitas das vezes, na sociedade, na cultura, ela aqui pode ser encaixada como uma coisa cultural, uma coisa social, aonde a mulher, durante décadas, esse mês nós temos falado sobre conquistas de muitas mulheres, muitas feministas, né, que na maioria das vezes são tão criticadas. Nós temos falado de mudanças de lei, de conquista em épocas difíceis, e isso é tornar a mulher estéril. A cultura, quando ela é muito machista,
quando as leis de um país, quando as regras, os tabus, eles são muito machistas, onde a mulher não nasceu para trabalhar fora, eu não confio numa mulher que é médica, a mulher que dirige no volante é um perigo constante, a mulher, aquela submissão que se classificaram, pegaram aquela palavra da mulher ser submissa ao marido e tudo mais, e transformaram isso num capacho, numa pessoa que não tem opinião, uma pessoa que também não tem voz de fala nas situações, não tem direitos. Isso esteriliza a pessoa. A pessoa não consegue produzir. Porque se você tem se existe uma lei, se existe uma regra que te proíbe de fazer algo que você tem capacidade para fazer, o que isso prova? Que estão te esterilizando, né? Estão indo lá, cortando lá suas trompas para que você não gere, te esteriliza e você não consegue produzir. E Deus está dizendo, não, minha filha, canta, muda essa situação. E muitas das vezes para isso, nós precisamos de fazermos mesmos movimentos mesmo, falar, trazer isso em fala, em atitude, buscar dentro da lei, estudar. Muitas dessas mulheres, como por exemplo, a que nós falamos da Danise Floresta, muitas dessas mulheres elas tiveram até que sair e ir para outros lugares onde elas teriam oportunidade de estudar, de aprender, de se formar, às vezes até não para exercer, mas para poder ter conhecimento, né? Ter o conhecimento para poder falar dessas coisas. E o texto, ele ainda diz assim, é para você se exultar, para você cantar, para você se alegrar. Mas para você se alegrar, você vai ter que mudar a situação, batalhar a situação. Graças a Deus, hoje, nós temos até uma geração mais nova de homens que foram formados e educados por mulheres que mesmo que elas não puderam ter acesso a algumas coisas porque a lei não permitia, mas que elas eram mulheres que batalharam. Foram esses filhos que nasceram dessas mulheres, que foram formados, educados, criados por mulheres professoras, e esses vieram com cabeças diferentes, né? E por isso hoje nós ainda temos esse apoio, mas muitas leis que mudaram hoje nos fortalecem. Então nós precisamos entendermos essa questão de movimentos, de ideias, de falas, de questionamento, para que nós possamos entendermos que muitas das vezes a esterilidade são imposta à vida das mulheres. Não que nós nascemos estéril para aquela situação, mas nos tornaram assim. E o versículo diz assim, tu que não tiveste dores de parto. Muitas das vezes não tivemos dores de parto para algumas situações, porque não nos permitiram engravidarmos de projetos e de sonhos. Abortaram, ou até aquelas que conseguiram, no meio do caminho foi abortado. Criaram leis, regras, usaram palavras que abortaram esse sentimento, essa gestação, e por isso não passamos nem pela dor do parto. E aí já estamos numa época que muitas das vezes vão nos dizer que agora já passou o teu tempo. Quem disse que já passou o teu tempo? Então, minha querida, eu quero te convidar hoje para que você possa pegar esse versículo, escreve ele, Isaías capítulo 54, versículo 1, faz um cartazinho com ele, coloca na porta da tua geladeira, no painel do teu carro, aquela que pode dirigir, né? Porque existem mulheres que nem dirigem, porque foi botado na cabeça que não era. Há quantos casos de mulheres que nós vemos que o marido tem carro, ela anda com o marido para cima e para baixo, mas ela não dirige. Para quê? Se eu dirijo, tem mulheres que têm a atitude de falar, o carro do meu marido. Não, se você tem o teu carro e ele tem o dele, tudo bem, aquele carro é do meu marido.
esse é o meu. Não que eu não possa usar o dele, nem que ele possa usar o meu. Mas quantos casos de mulheres que o casal compra um carro, o carro é dele. Ela só anda se ele levar ou alguém levar. Essas coisas são esterilização. Isso daí são abortos causados na nossa vida. Quantas mulheres que elas tinham projetos de vida quando solteira, começaram a estudar, fazer um curso, a trabalhar, e de repente no casamento elas foram, né, paralisadas. E para muitas esterilidades, na questão da ciência, do físico, no corpo, existem tratamentos que dão resultados, né? Mulheres que têm dificuldade de engravidar, faz aquela esterilização humana, faz vários tipos de tratamento e consegue engravidar, gerar e ter filho. Então, se todas essas coisas te paralisaram, te impediram de conquistar e de cantar com alegria, então, querida, faça o tratamento na tua alma, na tua cabeça, para que você possa conseguir adquirir um cântico alegre e exultante que o Senhor Deus te concedeu e nos concedeu. Pense um pouquinho sobre isso. Próxima semana nós vamos ainda continuar falando sobre esse texto, que é muito rico e que nos ensina coisas fantásticas sobre os tempos. E, lembrando, antes que nós mulheres viemos a criticar a palavra feminismo e o termo movimento feminismo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre o que nós conquistamos, sobre as coisas que mudaram, sobre coisas que hoje é tão natural para a gente e que no tempo das nossas avós, infelizmente tem coisas que nem tão longe, né? Infelizmente tem coisas que há bem menos tempo já existíamos e nós não tínhamos direito porque eram regras que precisavam ser mudadas. E essas mudanças vieram por causa de mulheres fantásticas e movimentos fantásticos que mudaram a situação. Beijo no teu coração, cheiro no cangote, beijo, beijo.